Vida e Saúde na TV recebe agora a doutora Naya Tonhá Almeida, ela que é especialista em ortopedia funcional dos maxilares e vai explicar um pouco mais sobre essa modalidade odontológica. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada pelo convite. Comece explicando qual é a função da ortopedia funcional dos maxilares dentro da odontologia. Então, a ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade nova, né? Ela foi regulamentada no Brasil apenas em 2003. Ela foi amplamente usada na Europa e chegou aqui no Brasil em 1960. Diferente da ortodontia, que corrige os dentes e alinha os dentes, a ortopedia funcional ela se preocupa com a função. Então, a forma das arcadas e o posicionamento das arcadas é uma coisa muito importante para que haja um funcionamento das ATMs adequado. Quando procurar um especialista? Então, o especialista deve ser procurado o mais cedo possível, assim que se perceba o problema. A função da boca ela é primordial para o crescimento ósseo. O osso ele cresce a partir da função muscular. Então, assim, qualquer hábito como chupeta, dedo, mamadeira, a própria respiração bucal vai influenciar nesse crescimento. Então, se a criança procura, se o pai dessa criança leva a criança ao dentista o mais precocemente possível, ele evita que haja uma desarmonia, uma assimetria óssea e um crescimento desarmônico. O tratamento é indicado apenas para crianças? Não, o tratamento também é indicado para adultos, mas a primeira infância é o momento ideal, justamente pelo que eu já havia dito, de impedir que haja um crescimento que vá prejudicar a criança. Por exemplo, no classe 3, que é a mandíbula adiantada, a mandíbula avançada, se você não direcionar esse crescimento para o correto, futuramente o tratamento vai ser cirúrgico. E isso é muito mais complicado e muito mais difícil. Como se dá o tratamento tanto para crianças quanto para adultos? Então, o tratamento ele é feito com aparelhos e esses aparelhos eles vão corrigir esse direcionamento. Então, ou ele vai conter ou ele vai estimular algum músculo a trabalhar um pouquinho mais. O que são classes 1, 2 e 3 quando falamos em má oclusão? Essa nomenclatura é uma nomenclatura dada pela ortodontia. E ela funciona assim, a classe 1 seria a relação entre os dois arcos e é uma relação normal. A classe 2 seria a maxila adiantada, a mandíbula um pouquinho mais para trás. Algumas pessoas consideram que a maxila cresceu e na verdade muitas vezes foi a mandíbula que deixou de crescer. A classe 3 é a mandíbula avançada, e também pode acontecer a mesma coisa. A pessoa pensa que foi a mandíbula que cresceu e, na verdade, às vezes a maxila deixou de se desenvolver. Fora essas classes 1, 2 e 3, existem outros tipos também de má oclusão. Existe a mordida aberta, que é a falta de contato entre os dentes. Existe a sobremordida, que é o embotamento, que é a mandíbula ela fica embotada na maxila, perdendo a liberdade. A mordida cruzada e também o apinhamento. Doutora Naya, o pediatra ele é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. E ele é capaz de diagnosticar uma má oclusão? Mariana, o pediatra ele é nosso grande parceiro. É ele quem encaminha os pacientes para o tratamento precoce, que é o que deve ser preconizado. Acontece que existem ainda muitos profissionais que não sabem reconhecer o fisiológico do patológico. Então, assim, para poder explicar, uma criança aos 3 anos de idade, ela tem a dentição completa, então tem os 20 dentes de leite já na boca. Só que eles ainda não funcionalizaram. Isso significa o quê? Que a criança ainda não está mastigando adequadamente. Então é normal, é natural que eles sejam pontudos, que ele ainda não tenha um desgaste. Agora, uma criança aos 5, 6 anos de idade, ainda ter esses dentes pontudos na arcada é patológico. Então, o pediatra deveria reconhecer o fisiológico do patológico para encaminhar ainda mais essas crianças para um tratamento precoce. Doutora Naya, todos nós sabemos que a prevenção é muito importante na odontologia como um todo. Relacione a prevenção, segundo a ortopedia funcional dos maxilares, com os nossos hábitos, como respiração, amamentação, mastigação. Pois é, Mariana, a ortopedia funcional, ela fala sobre função. Então, para a gente falar sobre função, a gente vai falar lá do bebezinho, que quando nasce, nasce com a distoclusão fisiológica, que é o queixo um pouquinho mais para trás, para facilitar o momento do parto, que deveria ser o parto natural. Esse é o normal. Depois que o bebê nasce, ele deve ser o quê? Amamentado.
Durante a amamentação, com os movimentos de ordenha, que é o avanço da mandíbula, né, as articulações trabalham e há a correção dessa distoclusão. A amamentação, além de corrigir a distoclusão, ela também consegue dar um selamento labial. Esse selamento labial vai ser muito importante na respiração nasal. A respiração nasal vai ser um estímulo também de crescimento importante, além de suprir uma necessidade, que é uma necessidade neurológica de sucção. A necessidade de sucção, ela é inerente ao bebê, e quando ele não é amamentado, ele vai ou chupar o dedo, ou chupar a chupeta, né? E isso vai também causar a má oclusão dentária. Doutora, muito obrigada pela sua participação e por todos os esclarecimentos sobre essa modalidade tão importante que ainda não é tão conhecida. Muito obrigada. Obrigada a você e espero ter esclarecido todos. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.